Seja bem-vindo ao canal católico A Palavra de Vida. Meu nome é Marcelo Hatakeyama, sou catequista das mídias sociais e da internet. Desde já eu venho pedir o seu apoio. Dá um joinha nesse vídeo e se inscreve no nosso canal se você não for inscrito, tá? Fazendo o favor. Muito obrigado. E vamos para o vídeo de hoje. Sejam bem-vindos à Escola da Fé Cristã. O Senhor Jesus Cristo é o professor e todos nós somos os seus alunos. Vamos ao vídeo de hoje. A Bíblia Ilustrada é a narrativa da Bíblia Pastoral. Vamos ao vídeo de hoje. São Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais um vídeo, Apresentação da Bíblia Ilustrada, que é essa parte aqui, os fatos da vida pública de Jesus. Então, e a página hoje é página 10. Página 10, que tem o título assim: São Pedro, o primeiro Papa da Igreja. Aí está aqui Jesus falando com São Pedro, nomeando ele o chefe dos apóstolos. Entre os 12, Deus escolheu um para ser o chefe dos apóstolos, principalmente depois que Jesus voltar para o mistério do Pai. Aí quem vai ficar de frente, na igreja, quem vai ser o pastor do rebanho de Cristo? São Pedro. Vamos ver como é que isso acontece no Evangelho. No Evangelho segundo Mateus, a Bíblia Pastoral, versículo 16 capítulo 16, versículo 13 ao 20. Aí tem o título da Bíblia Pastoral escrito assim: Jesus é o Messias. Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Então Jesus perguntou-lhes: E vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus disse: Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu lhe digo: Você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino do céu. E o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Que fala no momento em que Jesus ele dá essa autoridade a Simão Pedro, Com essas palavras, com essa atitude, Jesus também funda a sua igreja, a Igreja Católica. A Igreja Católica é fundada sob a autoridade de São Pedro, E o Papa
é sucessor de São Pedro, ele é sucessor direto de São Pedro. O que diz o rodapé da Bíblia Pastoral a respeito desse evangelho que nós acabamos de ouvir agora? Né? Mateus 16, versículo 13 ao 23, ao 20. Aqui diz, né? Confere, anota em Marcos 8, 27 a 33. Aí a gente vai lá em Marcos 27 a 33, que diz assim: a pergunta de Jesus força os discípulos a fazer uma revisão de tudo o que ele realizou no meio do povo. Esse povo não entendeu quem era Jesus. Os discípulos, porém, que acompanham e veem tudo o que Jesus tem feito, reconhecem agora, através de Pedro, que Jesus é o Messias. A ação messiânica de Jesus consiste em criar um mundo completamente humano, onde tudo é de todos e é repartido entre todos. Bacana, né? E aí a gente volta lá para o Evangelho de Mateus, que a explicação continua. Pedro é estabelecido como um fundamento da comunidade que Jesus está organizando e que deverá continuar no futuro. Que comunidade é essa que deve continuar no futuro? A Igreja Católica, não é? Jesus concede a Pedro o exercício da autoridade sobre essa comunidade, autoridade de ensinar e de excluir ou introduzir os homens nela. Para que Pedro possa exercer tal função, a condição fundamental é ele admitir que Jesus não é um Messias triunfalista e nacionalista, mas o Messias que sofrerá e morrerá na mão das autoridades do seu tempo. Bem explicando mais à frente, mas a gente pode ficar por aqui. Então, Jesus ele andou por toda parte, ensinando, realizando seus milagres. E aí teve uma hora lá em Cesareia de Filipe que ele perguntou para os apóstolos, né? Quem pensa que o povo sou eu? Pensam que sou eu. Aí eles falaram, né? O pessoal acha que o Senhor é Elias, um dos profetas. Aí Jesus pergunta para eles, e vocês, quem pensam quem eu sou? Aí Pedro responde, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, o povo não entendeu direito quem era Jesus, confundiu Jesus com um dos profetas antigos. Só Pedro, através dos discípulos vendo tudo o que Jesus realizou no meio do povo, aí Pedro, em nome dos discípulos, diz, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Né? E assim como é que eu coloquei na Bíblia Ilustrada, né? Que mostra que Jesus dando autoridade a Pedro, né? Que mostra aqui nessa figura aqui, ele impondo as mãos, né, sobre Pedro, né? Coloquei assim, São Pedro, primeiro Papa da Igreja, Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 20. Pedro disse a Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, Mateus 16, versículo 16. A pergunta de Jesus fez os discípulos lembrar de tudo o que realizou no meio do povo. Então todos afirmaram através de São Pedro que Jesus é o Messias. O povo não entendeu quem é Jesus e o confundiu com um dos profetas. Aí diz a Bíblia Pastoral, São Pedro é estabelecido como fundamento da comunidade que Jesus está organizando, que deverá continuar no futuro. Jesus concede a Pedro o exercício da autoridade de ensinar,
de excluir ou introduzir os homens nela. São Pedro foi o chefe dos apóstolos depois que Jesus foi embora para o céu. O sucessor de São Pedro é o Papa. O Papa é o pastor de toda a Igreja Católica, sinal de unidade em Jesus Cristo. Né? E o Papa atual, em 2019, que é a gravação desse vídeo, né? O ano de 2019, é o Papa Francisco. Né? Então, a gente viu lá no vídeo passado que os bispos são sucessores dos apóstolos. E o Papa ele é sucessor direto de São Pedro, que foi o primeiro Papa. Né? Por isso que a nossa igreja é apostólica, ela tem essa sucessão apostólica. Né? É uma igreja histórica, tem 2000 anos de existência. Né? 2000 anos de história, imagina. Então o vídeo de hoje é isso, fala sobre a autoridade de Pedro, né? E ele é chamado a ser pastor. A gente vê que na história lá da paixão a gente vai ver, né, que Pedro ele nega Jesus quando Jesus é preso. Lá na frente a gente vai ver, lá no final da nossa caminhada, da nossa viagem pela vida de Jesus, né? Ele nega Jesus. Mas depois da ressurreição, o próprio Jesus ele confirma a autoridade de Pedro, né? Como pastor da ovelha do rebanho de Cristo. E a gente vai ver isso mais à frente. Então que Deus abençoe a todos nós, abençoe o nosso Papa Francisco, que ele seja um bom pastor, né? E está sendo um bom pastor de toda a igreja. Ele é o sinal da unidade dos cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final. Se você ainda não deu o joinha nesse vídeo, por favor, dá um joinha nesse vídeo, tá? E se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado. Até o próximo vídeo, gente. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.